Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Alguma vez na vida você já fez confusão por ter interpretado algo errado? Talvez uma palavra dita fora do seu contexto, uma situação vista apenas por um ângulo, ou um filme assistido só pela metade. Há um grande problema quando isso acontece, principalmente com coisas importantes na vida. Você não pode interpretar errado uma placa de limite de velocidade em uma estrada que beira um precipício. Você não pode interpretar errado a quantidade de comprimidos que o médico receitou. Semelhantemente, há um tema em especial acima de todos estes, que não pode, de forma alguma, ser interpretado de maneira errada. Porque se for, irá comprometer toda a nossa vida nessa terra, bem como a nossa eternidade. E esse tema é descrito por Jesus neste pequeno trecho do Sermão do Monte. Nesse texto, Jesus está em uma parte elevada, sentado, e à sua volta estão centenas de pessoas atentas ao seu ensino. Essa multidão é composta de pessoas comuns, religiosas ou não. Haviam donas de casa, pais de família, crianças, jovens, pessoas interessadas no ensino de Jesus, outras só querendo seus milagres e curas, outras só em busca de um pedaço de pão. Havia pessoas até que achavam que Jesus era um tipo de revolucionário político que os libertaria do Império Romano. Essas pessoas estavam muito acostumadas com o ensino do Antigo Testamento. Os líderes religiosos, judaicos, os escribas e fariseus gastavam seus sábados ensinando as pessoas sobre como poderiam agradar a Deus e ter uma vida abençoada. Eles liam as páginas do Antigo Testamento e ensinavam ao povo que esse tipo de vida dependia de obedecer a 248 mandamentos e não fazer 365 proibições. Ao todo, a vida perfeita para eles se resumia em cumprir 613 ordens de Deus. E era isso que esses líderes perseguiam. Eles tentavam cumprir essas coisas na frente de todos, mas para que seu progresso fosse visto pelas pessoas. O problema é que esses homens criaram tantas regras que nem mesmo eles conseguiam cumpri-las. Em Mateus capítulo 23, versículo 4, Jesus diz: "Vocês atam fardos pesados e difíceis de carregar e os colocam sobre os ombros dos homens, mas vocês mesmos nem com o dedo querem movê-los." Para Jesus, o verdadeiro problema não eram as regras, mas o que estava dentro desses homens. No capítulo 23 ainda, versículos 27 e 28, ele diz: "Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Assim sois vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e maldade." Segundo Jesus, estes homens não entravam no reino de Deus e com suas regras impediam que outros entrassem. É o que ele diz em Mateus 23:13. "Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino do céu, não entrais, nem permitis entrar os que entrariam." Portanto, este é o cenário dos ouvintes de Jesus nestes versículos. Pessoas cansadas de ver hipocrisia e de ter um ensino impossível de ser cumprido para se chegar até Deus. Se nem os religiosos conseguiam cumprir todas aquelas ordens, quanto mais eles. É por isso que aqui Jesus propõe o relacionamento entre ele e a lei. No versículo 17, Jesus começa confrontando provavelmente um comentário daqueles líderes religiosos. "Não penseis que vim abolir ou revogar a lei ou os profetas." Era isso que os escribas e fariseus achavam que Jesus estava fazendo. Jesus não se encaixava em muitas de suas regras religiosas e nem seguia o politicamente correto dos costumes judaicos. Por isso eles achavam que Jesus era um problema ao judaísmo. Ele estava confrontando tudo o que eles ensinavam ao povo. Mas Jesus quer corrigir essa interpretação errada sobre a sua vinda ao mundo. Como filho de Deus, ele veio a este mundo cumprir uma missão. E ela não era destruir ou invalidar a lei ou os profetas, que eram dois termos para se referir a todo o conteúdo do Antigo Testamento.
Mas qual era essa missão então? Jesus diz no versículo 17, ele não veio abolir a lei, mas cumpri-la. Essa palavrinha é usada 16 vezes no Evangelho de Mateus, e todas as vezes que é citada em relação às Escrituras do Antigo Testamento, ela significa executar ou aplicar. Quando um evento acontecia em cumprimento a algo prometido no Antigo Testamento, o autor de Mateus escreve, e isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Isso significa que Jesus não veio pôr um fim ao ensino do Antigo Testamento, mas justamente veio ser a aplicação dele. Jesus é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. No versículo 18 ele explica o que está dizendo. Diz que enquanto este mundo for mundo, antes que o céu e a terra passem, tudo na lei se cumprirá. Nem uma letra ou traço, nem um i ou til passará. Aqui Jesus está se referindo à menor letra do alfabeto hebraico e ao menor traço que servia para separar as palavras. O que ele quer dizer é que cada parte daquilo que foi escrito no Antigo Testamento necessariamente tem de ser cumprida. Se Deus prometeu ou exigiu algo no passado, isso tem de ser cumprido, tem de acontecer. Esta é a razão da vinda de Jesus a este mundo. A lei, todo o Antigo Testamento, por ser palavra de Deus, não pode deixar de ser cumprida. Por isso ele nasceu como homem, para que a lei se cumprisse nele. Precisamos lembrar que o Antigo Testamento prometia bênçãos e maldições caso os homens obedecessem ou não à lei de Deus. Mas sabemos que eles foram incapazes de obedecer a tudo o que Deus exigia, desde Adão no Éden até Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Israel, etc. Então todos os homens mereciam a maldição que a lei prometia. Para que o homem pudesse chegar até Deus, ele teria de conseguir cumprir toda a lei. E Jesus está dizendo que ele veio ao mundo exatamente para fazer isso. Para entendermos o que Jesus está dizendo, basta pensarmos na seguinte situação. Imagine uma semente. Só há duas maneiras de fazermos ela deixar de ser semente: ou a despedaçando, ou a plantando, para que ela cumpra o seu propósito, virando uma árvore. É isso que Jesus está dizendo que veio fazer neste mundo. Ao invés de rasgar a lei do Antigo Testamento e criar uma nova lei no Novo Testamento, ele mostra que veio para cumprir o propósito da lei do Antigo Testamento. Então, não existem duas leis, a do Antigo Testamento e a do Novo Testamento, que é a lei de Cristo. Não, a do Antigo Testamento é cumprida em Cristo. Logo, Jesus é a aplicação plena do Antigo Testamento, é uma espécie de personificação da lei, é a lei em pessoa. É por isso que a sua prática era diferente dos costumes dos religiosos daquela época, porque aqueles costumes e regras não estavam na lei, mas foram inventadas por aquelas pessoas. Se eles cumprissem mesmo a lei, seriam como Jesus. Então, na prática, isso significa dizer três coisas. A primeira, que Jesus veio a este mundo com um propósito. Não era apenas ser um bom mestre, ou um filósofo, ou um libertador político, ou até mesmo só para ser um exemplo a ser seguido, não. O Filho de Deus deixou a sua glória no céu e se tornou homem com uma missão bem clara: cumprir a lei do Antigo Testamento. Toda a sua vida serviu para esse propósito. Mas isso também significa, em segundo lugar, que o Antigo Testamento nunca deixará de perder o seu valor enquanto o céu e a terra existirem. Tudo aquilo que Deus prometeu e exigiu no passado tem de se cumprir e irá se cumprir, quer você queira e acredite nisso ou não. Mesmo que venhamos a ignorar o que está escrito nas páginas do Antigo Testamento, isso não significa que ele perdeu o seu valor para Deus. Então, como pessoas tementes a Deus, deveríamos valorizar o Antigo Testamento tanto quanto Deus o valoriza. Não devemos fazer como alguns que só querem viver o Novo Testamento e viram as costas para o Antigo Testamento. Pelo contrário, o Novo Testamento só faz sentido se considerarmos o Antigo Testamento. Então, pelo que lemos, chegamos à terceira conclusão prática. Não há uma divisão entre o Jesus do Novo Testamento e a lei do Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. Jesus veio para nos mostrar isso.
É importante lembrar disso porque em alguns meios há a ideia de que o Deus do Antigo Testamento era um Deus irado e sanguinário e que o Deus do Novo Testamento é um Deus amoroso e perdoador. Segundo Jesus, isso não existe. Ambos, na verdade, são o mesmo Deus. O que acontece é que o Antigo Testamento mostrava como o homem poderia chegar até Deus por meio dos sacrifícios, da obediência à lei e da fé em sua palavra. Mas ao mesmo tempo, Deus fez questão de mostrar que o homem por si só é incapaz de cumprir essas coisas. Por isso ele enviou Jesus ao mundo, para que por meio dele pudéssemos nos achegar ao Pai. Ou seja, o Deus de toda a Bíblia é o mesmo. Aquele que diz o que precisa acontecer para que o homem chegue até ele, como vemos no Antigo Testamento, e o que cumpre todas estas mesmas coisas em seu Filho no Novo Testamento, para que pudéssemos nos achegar até ele. Então Deus é aquele que exige de nós a perfeição da lei no Antigo Testamento, mas que cumpre essa perfeição em nosso lugar no Novo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo. Tudo isso para que pudéssemos nos relacionar com Ele. Este é o primeiro relacionamento apresentado por Jesus nesse texto, entre Ele e a lei. E este é um dos temas cruciais da nossa vida nesse mundo, que não podemos interpretar de maneira errada.